Olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui para mais uma aula do nosso querido componente Tradições e Heranças Culturais. Aqui, tô todo perdido aqui porque eu estava falando sobre lutas na aula anterior com a professora Juliana. Eu estou me organizando aqui. Nossa, cadê? Eu não consigo mexer aqui no nosso PowerPoint. Não tá mudando? Não tá mudando? Tá, meu Deus do céu. Será que tá desligado? Tá ligado, olha só, mas não vai. Eu dou um jeito. Antes de começar a aula, sem problema, antes de começar a aula. Antes de mais nada, eu sou... agora foi, agora está aqui. É porque eu sempre esqueço, o nome é muito grande. Vou pôr na tela porque assim, tá lá, foi pra tela. Diálogos com a literatura, a cultura em contexto. Hoje a nossa atividade 1, sistematização, na verdade são 2, né? Relações entre literatura e cultura é a aula de hoje. Então, relações entre literatura e cultura. Hoje eu vou fazer tudo meio organizado, porque hoje é a última sistematização. A gente vai estar dando o passo fundamental para adentrar todas as demais atividades. Esta aula é para isso. Então vamos bem organizados. Então vamos lá. Então, eu prometo que é a última vez que eu mostro esse quadro, mas estou mentindo, tá bom? De olho na integração. Tradições culturais, práticas corporais e heranças culturais são os nossos componentes dessa unidade. Ressignificando a formação do povo brasileiro, nós estamos aqui, diálogos com a literatura, a cultura em contexto, cultura e seus sentidos, tá certo? E quem está comigo aqui, sempre ela, professora Juliana. Isso, para causar. Para causar, exatamente. Pra causar. Porque na hora que ele começou a aula dando risada, porque na hora que eu liguei o aplicativo, meu volume estava alto e só fez um pam! É verdade. Nossa, deixou o áudio alto aqui, eu dei um susto. Professora, qual é o eixo estruturante e objetivo da aula de hoje? Vamos lá, gente. O eixo estruturante é a investigação científica e o objetivo da nossa aula é retomar as aulas da atividade 1 e propor a socialização das descobertas respondendo à pergunta título da aula. Que relações podemos fazer entre literatura e cultura? Então, nós vamos fazer um nó final? Exatamente. A gente vai, na verdade, o que acontece aqui, professora Juliana? Ao longo dessas 7 aulas iniciais, a gente propôs o quê? Que houvesse uma investigação sobre o que e como e por que a literatura, a cultura fazem esta conversa e por que alguns textos são mais importantes do que outros se a gente pegar como métrica o cânone, que é o clássico. Certo? Então a ideia é esta. E eu lembro que numa outra aula, aí já é aula, tá bom, gente? Então já estamos em aula. Eu e a professora Juliana, eu acho que foi numa interação, a gente debateu sobre o que era ignorante, a palavra Sim. ignorante. Foi numa aula minha. Uma aula sua, né? Ó, tá tudo integrado aqui. Então vocês estão na segunda série, acompanham a aula da professora, a minha aula. Mas se a professora pode me... Você lembra qual é a definição da palavra ignorante que eu trouxe na aula? Você é a pessoa que ignora aprender ou conhecer alguma coisa, como uma determinada coisa. Exatamente. Então vamos usar isso como norte. A gente vai usar isso como norte, professora. Porque assim, o que é o estudante? O estudo, né? Aquele que estuda e estudante que continua estudando. Existe uma continuidade na palavra estudante. Se a gente pegar aqui ignorar, é a pessoa que ignora. E ignorante é a pessoa que continua ignorando. Ou seja, ignorante não é uma pessoa que não sabe uma coisa. Se você não sabe uma coisa, você é uma pessoa que não estudou, que está aqui para aprender. Talvez um estudante, talvez uma pessoa que esteja num processo de aprendizado. E ignorante é aquela pessoa que ignora continuamente. O que nos levará como norte ao longo dessas atividades, ao longo deste componente? Saber que nós não podemos mais ignorar que existem diversas culturas permeando o nosso Brasil e que elas têm que estar dentro da literatura. Ou seja, uma coisa é você não saber de algo. Por exemplo, olha, eu não sabia que a maioria da população brasileira era formada por afrodescendentes. Agora você sabe. Eu não sabia que a população indígena produzia cultura. Agora você sabe. Eu não sabia que a cultura indígena era basicamente oral e não tem escrita, né? Por isso que... Agora você sabe. A valorização que os indígenas dão para a tradição oral, certo? Ou seja, à medida que a gente vai aprendendo mais, a gente vai se tornando pessoas mais inteligentes, menos preconceituosas. E ignorar passa a ser um ato de violência.
certo? Porque a gente ignora que existem pessoas com outras culturas, com outras formas de viver o mundo, outras formas de viver. Por exemplo, eu não sabia que existia uma luta chamada Uca-Uca. Eu não sabia que existiam os jogos indígenas, né? Como se fossem as Olimpíadas dos indígenas, Sim. né? Agora eu sei, porque eu tive aula com a professora Juliana aqui no outro componente. E você não sabia de algumas coisas, agora você sabe. Agora que você sabe, você é responsável por continuar esse aprendizado. E é isso que vamos trazer para esta aula. Gostou? Nossa, você filosofou muito, assim. Eu tava aqui observando e falando, onde ele vai fechar isso? Pensou que eu ia levar para muito longe? Porque o professor de literatura geralmente é isso, né? O professor de literatura começa a trazer para cá, para lá, levar. Mas olha só, por isso que eu trouxe um roteiro. Então, olha só, nós nas nossas aulas seguimos aqui. Vou ver se eu consigo escrever aqui Ô, direitinho. Mauro, enquanto você tá se organizando aí, ó, a Célia, o Vinícius e o Luiz Fernando estão desejando bom dia e estão aqui, ó, ligadinhos na aula. Obrigado, gente. Olha só, na nossa aula fizemos este roteiro. Olha aqui. Bacaninha. Introdução 1, introdução 2, desenvolvimento 1, 2, 3 e 4. Tivemos todas essas aulas. E a sistematização ontem e hoje. Na verdade, eu dei esses títulos para as aulas. Olha só, agora ficou legal, né? Aê, Já ficou legal. agora sim. Na aula 1, fizemos o quê? Discutimos a literatura e identidade cultural. Falamos qual a relação entre o que é produzido nos textos e a construção da nossa personalidade individual e coletiva. O cânone literário, nós falamos sobre o que? Essa é uma aula de retomada, atentem isso, anotem, revisem os cadernos, tá certo? O cânone literário, o que é? Tem gente que não sabe, o que é cânone literário. Eu aprendi. Cânone literário são os clássicos, aqueles livros que são lidos na escola, que são os livros que escolhidos por alguns como os livros mais espetaculares, certo? Quem escreve a nossa literatura? Debatemos sobre isso, ou seja, quem é que escreve? Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector, sei lá, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, escritores maravilhosos. Quem escreve? Olha, eles escrevem. Quem mais escreve além deles? Ou seja, qual a personalidade? Na verdade, eu vou ser mais objetivo aqui. Qual é a classe social? Né? Qual é o gênero? De onde escreve? A pessoa escreve da periferia, dos grandes centros, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste? De onde essas pessoas escrevem? Quais são as árvores que dão esses frutos? Olha, gente! Olha, o Luiz Fernando falou que tá aqui firme e forte, que tá acontecendo 3 aulas simultâneas, mas ele tá aqui com a gente pra isso. Você está aqui, firme e forte, pra ouvir pérolas como essa. Exato. Aí depois que eu questionei tudo isso, que eu falei sobre a literatura e identidade, falei sobre o cânone literário, falei sobre quem escreve nossa literatura, eu apontei 3 aulas para dar 3 exemplos. Vem cá. Não fuja disso. O que acontece? Eu falei o seguinte, na escola em que a sua comunidade, na comunidade em que a sua escola está inserida, você com certeza tem uma personalidade individual e coletiva aí. Então, a ideia é você fazer essa pesquisa e procurar saber como é que a sua identidade é representada. Por exemplo, eu dei o exemplo dos nipônicos, né, dos japoneses. Às vezes é uma escola que está lá no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, e a comunidade é cercada por orientais. Olha, então a ideia é pesquisar como é que os orientais são representados na literatura. Às vezes a sua escola lá no interior de São Paulo, a comunidade caipira, né? Aquela cultura ligada à terra, legal, agricultores, ou então, eu estou vendo de forma preconceituosa, de outra forma, então como é que é retratado na literatura isso aí, né? Então, é pensar isso. E eu trouxe 3 exemplos. Eu trouxe o quê? Eu trouxe o indígena, os afro-brasileiros e a mulher na literatura. Trouxe esses 3 exemplos aqui. Que, na verdade, são 3 exemplos, né, aqui, bem genéricos, mas que são fundamentais para pensar o conceito de literatura enquanto identidade. Como a mulher é representada, como os afro-brasileiros são representados e como os indígenas são representados. E a gente trouxe alguns exemplos. Eu fico pensando aqui que ainda bem que o professor Mauro não é professor de geometria, que precisa fazer linhas retas. Eu faço olha lá. Eu sou o cara do traço. Aí, durante essas aulas, eu vou me aproximar da professora Juliana aqui. Diga-me, com todo vamos lá, cuidado. deixa eu colocar Eu trouxe pra cá. alguns exemplos de alguns livros. Por exemplo, eu trouxe o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, como exemplo de literatura tanto feminina quanto literatura afro-brasileira, né? A Conceição Evaristo, também como exemplo de tanto feminina como afro-brasileira. O Torto Arado,
que é um exemplo de literatura afro-brasileira. Aliás, esse livro aqui, a gente falou sobre ele ontem como exemplo. A professora Juliana falou que ia ler, está aqui emprestado para ti. Isso que eu ia falar, a promessa dele era que ele me emprestasse para que eu pudesse fazer essa leitura e depois eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, o que eu pensei, o que eu senti. Eu não trouxe... Então, por favor, tá? Lição de casa. Olha, mas não estava alguém lendo? Não, mas tem problema não. A pessoa que estava lendo vai continuar lendo depois. Tá quase no final, eu conto a história. Bom. Esse livro é de... Olha... Aí, nas minhas pesquisas, eu encontrei outros livros que são da literatura mais ligadas à periferia. Escritores que não são famosos, que são conhecidos como escritores marginais. Eu poderia trazer outros exemplos aqui. Por exemplo, eu poderia trazer o Ferrez, que tem um livro chamado Capão Pecado, maravilhoso. Anota aí, leia. Ferrez, Capão Pecado. Anotou? Vou esperar. É do Capão Redondo? Exatamente. Eu vou esperar eles anotarem. Tô falando Capão Redondo, eu vou mandar beijo pra minha amiga Chile, que mora no Capão Redondo. Capão Pecado é o nome do livro maravilhoso. E aqui tem o Alba Atroz, que é um escritor de Guaianazes. Ele tem esse livro aqui e outros escritos. O nome desse livro é Lerte, né? Lerte Integral, um livro de crônicas, né? Um escritor de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo, né? Maravilhoso. Abraço pra ti. Ele já veio aqui no Centro de Mídias, esperamos você aqui novamente. Opa! E aqui um escritor também da periferia de São Paulo, ó, esse aqui tem na sua biblioteca, tá? Que é o Sérgio Vaz, né? O livro Colecionador de Pedras. É um livro de poesias, tá? Que você tem aqui, ele pode ser encontrado na sua biblioteca. Tem poemas maravilhosos. E outros livros com outros temas, não vou desviar muito. A ideia era essa, ou seja, estamos organizados aqui. Aqui outros livros que falam sobre mulheres, tal, tem nossa biblioteca de Jamila Ribeiro, Jari de Arraes. Eu falei sobre esses livros ao longo das aulas. Certo, gente? Então, aí, voltando para cá, olha só. Eu busquei que nós fizéssemos a sistematização. Olha, linha reta, agora eu estou olhando para minha linha reta. O professor Luiz Fernando está falando que o seu problema é coordenação motora fina. Eu tenho problemas com isso. Sistematização da pesquisa. Aí eu pedi que vocês fizessem o quê? A partir da leitura desses livros, organizassem a relação entre... Num gráfico, num texto, colocasse no seu painel, no seu mural que você vem elaborando ao longo dessa atividade, você colocasse a relação entre esses livros e a sua cultura. Por isso que essa aula é importantíssima. Por quê? Porque a ideia é você trocar informações. É você chegar para o seu amigo e perguntar assim, cara, que livro você leu? Olha, eu li o livro Capão Pecado do Ferrez. E aí, qual a relação deste livro com a nossa identidade? Olha, eu li o livro Iracema, José de Alencar. Qual é a relação desse livro com a nossa identidade? Olha, tem tudo a ver, não tem nada a ver. É bom, é ruim? Diga. Nós temos o estudante ontem, que no final da aula a gente não conseguiu, né, pontuar, que a gente, quando viu, já tinha acabado a aula, que é o Joagne. E ele falou de um livro. Ele falou As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, As Crônicas de Gelo e Fogo é um livro que ele tem a ver com aquela série, né, a Game of Thrones. Eu acho bacana ele falar desse livro porque justamente conversa sobre isso. Que tipo de literatura nós estamos lendo, no caso ele, né, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livro legal, bacana, e como esse livro conversa com a nossa identidade cultural. Você vai ter descobertas maravilhosas. Então a ideia é essa, olha, perceber que, na verdade não conversa muito. E perceber como é que esses livros que não conversam muito com a nossa identidade são mais divulgados do que aqueles livros que não falam com a gente. Porque foi outro debate que nós temos que fazer e faremos ao longo de todas essas atividades, que é essa pergunta aqui. Que relações podemos fazer entre literatura e cultura? Escrevi pequenininho agora. Ou seja, as nossas descobertas têm que permear isso. A gente pode ler literatura, professora Juliana, de diversas formas. A gente pode ler buscando, dando foco nos personagens, para poder uma literatura, sei lá, mais ligada à arte, ligado ao debate contemporâneo. O nosso foco aqui é a cultura. Então, eu já falei sobre isso, vou repetir. A literatura, ela não precisa ser igual à realidade, mas de alguma forma ela é uma representação da realidade. Então, se a gente começa a ler apenas elementos que são estranhos a nós acabamos construindo na nossa mente uma realidade que é estranha a nós. Então é importante, sim,
A gente lê Game of Thrones, a gente lê, sei lá, Harry Potter, a gente lê, sei lá, Crepúsculo. Amo Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, mas assim, eu acho muito legal. Só que a ideia é que a gente leia esses livros pensando, olha, tá lá, é bacana, mas não representa a nossa cultura. E também valorizemos um pouco do que é nosso, produzido aqui. Um pouco não, muito, né? E aí eu fiz o quê? Eu fiz um mural. E vocês fizeram um mural em casa também? Em casa, na escola. Na escola. E eu fiz o quê? Só para retomar, ao longo dessa aula, eu fui apontando quais elementos, né, a gente foi construindo neste mural, né? Eu fui colocando. Na primeira aula, a literatura representando a cultura. Eu coloquei, tá bem borrado aí, né, porque foi aumentada a imagem, mas o indígena, a mulher afro, o moço do interior de São Paulo, né? O caipira. O Machado de Assis aqui, olha, representando o cânone literário, que é o clássico. Aí um trecho do livro As Flores do Sonho, né, em que tem a fala do indígena no livro. Ele fala assim, né, vou ler novamente. Os brancos não param de querer desenhar suas palavras. Deve ser porque suas mentes são mesmo muito esquecidas. Seus ancestrais devem ter criado esses desenhos para poder seguir seus pensamentos. Talvez tenham pensado outrora, vamos desenhar o que dizemos, e assim talvez nossas palavras não fujam mais para longe de nós. É verdade, suas palavras não parecem se firmar por muito tempo em suas mentes. Porque isso é bacana, porque mostra como funciona a literatura para o indígena. Na verdade, a palavra para ele tem outro significado. Eles fixam muito mais as coisas quando são ditas. A gente não, a gente escreve. Então, tanto que a gente tem aquela noção em história. Só é história a partir da invenção da escrita. Antes é pré-história. Que é hoje entendido por muitos como uma ideia até meio estranha. Não, os indígenas tinham história e eles não têm uma cultura deles... É oral, a cultura é oral, não é escrita. Então, tem que ter que analisar isso. Tem que voltar a repensar alguns conceitos. Temos que parar de ignorar a história dos indígenas. Certo? Essa foi uma boa conexão. Exato. E aqui eu trouxe Iracema, né, em uma outra aula, para mostrar, né, como é que o indígena é visto pelo olhar do branco. Olha, muito além daquela serra caindo azul no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeiro. Ou seja, é uma visão construída, elaborada e idealizada do indígena. E aqui é uma visão do indígena sobre nós, aqui é uma visão nossa sobre o indígena. Então, tudo na vida tem vários lados. Exato. E aqui eu trouxe a mulher na literatura, o exemplo, ela aqui, minha escritora favorita, Clarice Lispector, a mulher na literatura. Leiam Clarice Lispector, eu vou deixar lá na tela só porque eu gosto dela, em silêncio, assim, porque eu amo essa mulher. É uma homenagem. Exatamente. E aqui... Literatura afro-brasileira, outra escritura que eu adoro, né? Mulher, negra, espetacular, maravilhosa, Carolina Maria de Jesus, aí como exemplo de literatura afro-brasileira, tá certo? Outra escritura maravilhosa, Quarto de Despejo, gente, leiam esse livro, espetacular, sensacional. Tá bom? E aí, na última aula, foi o que eu pedi para vocês fazerem, né? Sim, a tabelinha. A tabelinha. É um exemplo de como podia ser essa síntese, né? Você pode usar de outras formas. Aqui o título do livro, o autor, o gênero, personagens, espaço, narrador, enredo, elementos culturais retratados na obra, ou seja, foi o que fizemos na aula anterior. Se você perdeu, volte lá e veja como preencher essa tabelinha. Se foi poema, por exemplo, aí não vai ter personagem, né? Vai ser outra coisa. Se foi música, ou seja, existem outras formas, converse com o seu professor, tá bom? Ou tire suas dúvidas daqui a pouco conosco, assim que terminar essa aula, quem está no aplicativo. E aí vem a pergunta. Que relações podemos fazer entre literatura e cultura? Lembrando que a gente pode pensar literatura de diversas formas. Nesse momento, entre literatura e cultura. Por exemplo, a professora Juliana falou para mim, mas eu conheço tal autor de novela. Sim, foi eu acho que o Jorge Amado. Jorge Amado, de novela. Gente, é uma outra forma de ler literatura, novela. Slam, né? Rap, canções, teatro, histórias em quadrinhos, ou seja, a literatura hoje está invadindo outros espaços, é tida de outras formas, e é sobre isso que falaremos na atividade 2. Como é que a literatura nos atinge hoje? Como é que a gente percebe a literatura? Quem escreve? Para quem escreve? Como escreve? De que maneira? Gente, as perspectivas são
enormes. A gente pode ter acesso à literatura de diversas formas, certo? Então, esta foi a nossa aula. Juliana Vilas Boas Carpe, está aqui o Instagram dela. Juliana Vilas Boas Carpe. Língua Portuguesa CMSP_EM é o meu Instagram, para você conversar comigo a respeito. Professora Juliana, um grande abraço. Valeu. Estamos daqui a pouco. Agora. Vamos Agora, rodar a nesse vinheta. Quem está na televisão, venha para o aplicativo. Até daqui a pouco para quem fica. Falou.